Boa noite para você que está chegando aqui na live sobre plurilinguismo. Eu fiz um story falando um pouquinho para você que pluri significa múltiplos. Então são múltiplas linguagens e como a minha preocupação é levar para você um conteúdo de comunicação, a ideia foi exatamente trazer uma pessoa que fale sobre o plurilinguismo, que é a mistura de linguagens para que você se faça comunicar. E eu estou aguardando a entrada da Angélica Galante para falar a respeito disso. A Angélica tem uma formação inicialmente no ensino da língua inglesa e depois ela partiu por um aperfeiçoamento e a partir desse aperfeiçoamento foram surgindo oportunidades e hoje ela mora no Canadá. Estou aguardando a entrada dela, o pedido para participar e a gente vai estar aqui para um bate-papo onde eu quero que você aprenda um pouquinho mais sobre aprender uma nova língua, como é que a gente faz isso, como é que a gente se programa, é preciso mesmo estudar todos os dias, é preciso morar fora. Como é que funciona essa história de você aprender uma língua? Angélica, estou aguardando a sua entrada e enquanto a Angélica não entra, eu não consigo fazer o convite a ela. Mas a gente já vai aqui dando uma prévia a respeito desse bate-papo. Eu não sei como é que vai estar a conexão, afinal de contas a Angélica está no Canadá e eu estou aqui no Brasil, em São Paulo mais precisamente, e é por conta disso que a gente vai ter que verificar a conexão. Enquanto a gente aguarda a entrada, eu fico imaginando o que é que você que está aqui assistindo pode estar buscando e se perguntando a respeito do aprendizado da língua inglesa ou de misturar diferentes línguas quando você vai se comunicar. Angélica, dá um sinal aí se você já entrou, porque a gente está aguardando você. Tem uma série de pessoas entrando aqui, quero dar boa noite para cada um que está aqui acompanhando. A Angélica acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la para participar. Angélica, vamos lá. Eu acho que é você que vai ter que fazer o convite. Ai, adicionar a Angélica não é na função de moderadora aqui. Gente, ó, apanhando da internet. Coloca aí do ladinho do seu nome um pedido para participar, Angélica. A gente já tá aqui aguardando a sua entrada para a gente dividir a tela e começar a falar a respeito do plurilinguismo. Dá um oi, acena, qualquer coisa aí para eu poder ver você na tela aqui, que não tá aparecendo Yasmin, Anderson, Farias, Lucas. Boa noite para vocês todos que estão aqui querendo saber um pouquinho mais. Isso acontece, é parte do ao vivo e eu já vou dizendo para você que quando a gente está fazendo rádio ao vivo, não pensa que essas coisas não acontecem não. E o improviso é sempre a parte mais difícil. É aquela hora que você tá ali diante da câmera e fala: "E agora, o que é que eu vou?", né? Angélica está para mim, a tela já vai ficar dividida já já e a gente vai começar esse bate-papo que eu estou esperando faz tempo, justamente porque muita gente me pergunta: como é que você ficou fluente em inglês, Eliana? E aí a Angélica vai estar aqui para falar. Angélica, boa noite! Olá, olá. Demorou, mas entrei. Pois eu estava aqui esperando, falei, cadê? Aparecendo. Tem várias pessoas, olha, temos mais de 40 pessoas aqui ao mesmo tempo conosco. Que Então, legal. queria apresentar a Angélica e já começar de cara colocando a pergunta que não quer calar. Plurilinguismo. O que é exatamente isso? De onde é que vem essa palavra? O que significa esse palavrão no sentido de palavra longa? Legal. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Então vamos lá. Plurilinguismo é até difícil de falar, né? Enrola. Enrola-língua é um trava-línguas. É um trava-línguas. Plurilinguismo é na academia, né? Na parte acadêmica, é tanto uma teoria de língua como uma parte pedagógica de língua. Então, quando a gente pensa em teorias de língua, a gente tenta pensar em línguas de uma maneira diferente. Não é só a língua
falada, mas pode ser a língua gestual, pode ser body language, né, a língua corporal, pode ser a linguagem, pode ser uma língua, por exemplo, o português e as variantes do português. Então, a gente pensa sempre num repertório comunicativo, né? Então, quando você pensa em língua dessa maneira, há N, né, maneiras de se comunicar, não só em português, mas em diferentes variáveis, diferentes línguas, mesmo que você não fale aquela língua fluentemente, ou como se fosse aquela ideia do native speaker, né, do falante nativo. Então, tira um pouco da pressão também da gente pensar em língua, daquela coisa de ser uma língua perfeita, para ser Uhum. um instrumento para se comunicar. E nesse quesito, então, entra tudo, né? Até a linguagem corporal, e é por isso, provavelmente, que criança tem mais facilidade, né? Porque ela vai tentar se fazer entender com o recurso que ela tem, independente da língua de quem está conversando com ela. Exatamente. Tem também, claro, quando você é criança, você é uma esponjinha, né? Você vai, o que você for, o que introduzirem para você, você vai pescando, porque a sua parte cognitiva ainda está em funcionamento, tá crescendo. Então, quando você pega tudo isso, vai naturalmente, né? E principalmente a parte fonológica. Então, quando você aprende uma língua quando é pequeno, geralmente tem pouco sotaque da língua materna, né? Uhum. Lá. Então, quando você aprende a língua um pouco mais adulto, o sotaque da língua materna ou de outras línguas que você fala é quase inevitável. Você vai ter mesmo e tudo bem, né? Não tem problema. Uhum. Aí a gente vê isso no próprio Brasil, né? Você é brasileira, está morando aí no Canadá. Se a gente viaja para diferentes regiões, a gente percebe um sotaque diferenciado do S, do R, uma Exatamente. acentuação diferente, né? Por exemplo, o meu nome é Eliana. Se eu vou para o Nordeste, já vão me chamar de Eliana, porque eles não fazem o E fechado, eles fazem só o E aberto, né, que a gente chama. Então, dentro de um mesmo país, a gente tem o plurilinguismo, aparece de alguma Isso. forma, né, com os sotaques, umas coisas. Agora, é verdade, é um mito mesmo que a gente precisa morar fora para ser fluente? Né? É uma verdade? A idade conta? Como é que você considera uma pessoa fluente? Tá, bom, fluência tem diferentes conceitos de fluência, né? A fluência, na verdade, não precisa ser uma pessoa que fala rápido, que fale 500 mil palavras por minuto, né? Se você pensar em número de palavras por minuto, é claro que quanto mais rápido você fala, mais você vai, né, ser fluente. Mas a fluência é junto com agora você me pegou, comprehensibility, a maneira de compreender, né? De você fazer as pessoas compreender o que você está dizendo, que pode É. não ser a parte de você falar rápido, pode ser uma maneira de você se comunicar, pode ser gestual e tudo mais. Pode demorar um pouquinho, mas não tem problema, você vai e se comunica. Mas também vai depender da pessoa que está ouvindo, né? Se a pessoa Uhum, tiver a paciência de te ouvir, que ela deveria ter, né? uhum. Mas vários mitos. Você falou um de precisa morar fora, né? Não, não precisa morar fora. Eu mesma aprendi inglês e espanhol morando no Brasil, né? Uhum, Sem ter uhum. viajado fora e tudo mais. Ajuda a morar fora? Depende. Olha, agora eu tô morando aqui no Canadá, que tem as duas línguas, né? O francês e o inglês como línguas oficiais, mas até agora eu não consegui aprender o francês da maneira como eu gostaria, né? Eu ainda falo só um pouquinho. Então, mesmo eu estando num ambiente em que o francês é a língua oficial, aqui no Quebec, em particularmente, eu não desenvolvi. Por causa das minhas conexões, eu trabalho bastante com o inglês, eu falo português também, bastante. Então, vai depender muito das conexões que você faz. E hoje em dia, com a internet, você pode fazer tantas conexões, né? Pegar vários canais que você segue, aprender as variantes linguísticas que você está pegar N sotaques, né? Para você aprender e ficar ciente.
E é muito bacana. Então, não precisa, ajuda, pode ajudar, mas vai depender muito dos contatos que você vai ter e de se você vai ser realmente imerso naquele idioma, né? Eu penso que essa questão que você está colocando, eu que trabalho com a comunicação e que a ideia aqui é levar eh, essa facilidade ou colocar disponível mais ferramentas para quem quer se comunicar bem, Uhum, é uma pergunta que me fazem também. Você fala bem o inglês, eu nunca morei fora. E uhum, essa questão que você está colocando da imersão. Eu penso que a imersão ela é o canal para qualquer coisa que a gente quer fazer, né? Se você quer ser, sei lá, um engenheiro, você vai mergulhar na matéria de cálculos, porque você tem que fazer cálculos muito bem feitos. Não dá para errar 1 milímetro, porque 1 milímetro vai fazer uma parede torta. E exatamente. quando você está aprendendo um idioma, você tem que ter a regularidade de pegar todos os dias um pouco ou arrumar um tempo para falar. E muita gente. Eu trabalho também como psicóloga, algumas pessoas que estão aqui no meu perfil sabem disto, e eu tenho alguns pacientes online. E tem gente que mora fora do país. Por exemplo, atualmente eu atendo uma pessoa que está vivendo no Japão. Ela é nativa, ela é americana, fala inglês, então a gente conversa em inglês e um pouco em português, e mora no Japão. O que acontece? Toda balada, toda coisa, ela sai com os amigos que ela já tem. Então ela continua falando inglês. Ela está lá há quase um ano e ela não aprendeu a falar japonês. É Exatamente. exatamente isso. É como você falou, eu estou na universidade, eu estou ali, meu ambiente exige muito do inglês, eu ainda não aprendi francês como eu gostaria. Então eu Exatamente. penso que esse eu gostaria eu tenho que gostar muito, eu tenho que querer muito, eu tenho que colocar aquilo como foco para aquilo virar uma realidade, né? De uma língua que você escolha. E como é que você vê, né? Você falou, eu aprendi estando no Brasil. Qual é a dica que você dá? Para mim, é o tal do falar todo dia, nem que seja 15 minutos. Qual é É. o macete para você? Qual é o gancho que você daria para quem quer se tornar fluente? Olha, na época que eu aprendi inglês, foi pré-internet, né? Que era muito mais difícil ter acesso Uhum. ao inglês fora da sala de aula. Então, eu tentava buscar vários momentos no meu dia a dia para praticar, seja assistir um filme. Eu me lembro na época a gente tinha videocassete, imagina. colocava, colocava a fita no videocassete, assistia o filme e eu tampava a legenda, né? A legenda em português com fita isolante para ficar só ouvindo. Tentava transcrever algumas coisas, tentava criar diálogos na minha cabeça, né? Hoje em dia dá para fazer tudo isso com tantos outros recursos, né? Você pode comprar Muito. uma Alexa e pedir para ela falar inglês com você e ela vai falar inglês com você. Pedir para falar outra língua também vai. Com Uhum. AI, né? Com Artificial Intelligence, Uhum. a gente tem o ChatGPT, que você pode conversar com o ChatGPT, que é maravilhoso nesse É. sentido, né? Tem Uhum. os problemas dele lá e tudo mais. Agora, diariamente precisa ser um trabalho bem consciente, né? Como algumas pessoas gostam de fazer meditação todo dia, né? Eu acordo de manhã, eu faço minha meditação por meia hora, escrevo um pouquinho no meu livrinho. Ótimo, legal. Então, olha, todo dia vamos lá praticar um pouquinho do seu inglês ou de outra língua lá que você está aprendendo de uma certa maneira, né? Pode ser Uhum. ouvindo, pode ser lendo, pode ser se comunicando, pode ser fazendo um exercíciozinho. Ah, opa, tem alguém falando alguma coisa aqui? Uhum. Ah, Não, tem vários. pode ser um exercício, e pode você fazer contatos no exterior também, né, com pessoas via internet. Então, eu acho que o segredo realmente é você praticar um pouquinho. Pode ser todos os dias, ou pode ser um dia sim, um dia não. Quanto mais você praticar, mais você vai achar aquele idioma mais natural na sua própria boca, na sua própria voz, na sua própria escrita, né? Senão você sempre vai passar naquela coisa de, eu preciso aprender muito gramática primeiro para poder falar. Eu preciso aprender muito, tem que falar perfeito primeiro, a pronúncia, para poder falar, me comunicar. Se você precisar da perfeição antes de fazer,
esquece, não vai, não vai acontecer nada. Adorei. É, Então é, tem que estar muito ok com a imperfeição, sim. não se preocupar com o que os outros vão falar. Se alguém olhar feio, você fala, pode olhar feio, não tem problema, vou continuar aqui. Porque, na verdade, todo mundo que aprendeu uma segunda língua, né, vai saber os desafios de aprender uma segunda língua. Então, geralmente, quando as pessoas olham para você, tipo, você não está falando direito, ou não sei o quê, pá, 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 são pessoas que são monolíngues, né? Porque nunca aprenderam uma língua, né? Nunca passaram pelo processo de aprendizagem de uma língua. Então, essa pessoa não vai entender nada. Então, deixa essa pessoa para lá, né? Então, vai, continua fazendo seus erros e tudo Foco. mais. Isso. Foco e a capacidade de pensar que estar feito é melhor do que buscar a perfeição. Porque quando a gente entra nesse processo de querer a perfeição, então eu não vou abrir minha boca. E nisso você não pratica, você não tem a possibilidade da correção. Para quem está entrando agora, quero dizer que a gente está falando com a Angélica Galante, que é uma plurilinguista, ela trabalha com plurilinguismo e a gente está falando exatamente da necessidade de hoje se fazer comunicar em diferentes línguas. E eu queria que você contasse um pouquinho também para quem está aqui nos assistindo. Como é que você chegou no Canadá? Era um sonho ou aconteceu? Quais foram os primeiros passos? Porque eu sei um pouco da sua carreira de ter começado a falar aqui, já ser fluente, trabalhar em grandes escolas até chegar no Canadá, mas eu queria que você contasse como esse caminho aconteceu na sua vida. Bom, sempre foi um sonho morar fora, né? Principalmente porque eu gostaria de fazer mestrado e doutorado, então eu sabia que no Brasil seria bem, não vou dizer difícil, mas eu precisaria parar de trabalhar um pouco, e aí para parar de trabalhar um pouco, precisa pagar as contas e tal, então não tinha muito apoio financeiro do governo, né? Então, eu vim para cá para fazer o meu mestrado. E pensei que fosse voltar para o Brasil. Pensei, bom, vou fazer meu mestrado e vou, né? São 2 anos, fiz a pesquisa no Brasil, voltei, defendi o mestrado. E aí rolou a oportunidade de fazer um doutorado se eu imigrasse para cá, né? Então, assim, tem umas leis de imigração aqui do Canadá também, que se você não imigrar, é muito mais difícil de pegar bolsa canadense para você estudar, né? Mais difícil não, é impossível. Você tem que ser imigrante para você conseguir a bolsa. Então, eu fiz o processo de imigração, prestei lá para fazer o doutorado, passei e aí fui ficando, mas sempre naquelas, vou ficando, né? Talvez vou voltar para o Brasil, e aí acabou, as portas acabaram se abrindo muito aqui, então não tinha muito o porquê de eu voltar, Uhum, né? A não ser a família e tudo mais. uhum. Sim, Ah, sim. Agora, para chegar até aqui, eu precisei ter um inglês fluente já, né? Eu já era professora de inglês no Brasil, já fazia exames de TOEFL, sabe? Aquelas coisas Aí que todo é. mundo faz, né? Uhum, IELTS, exato. uhum, Então, uhum. eu vim para cá já com um inglês muito bom, porém, o choque foi outro, porque eu pensando que eu imagino, eu era coordenadora pedagógica, eu treinava professores, né? Achava já que, opa, né? Tô com tudo. Tô bem na E fita. tô ótima, vou chegar lá arrasando. Cheguei aqui, putz, e fui massacrada, né, com o meu inglês aqui. Não porque o meu inglês era ruim, o meu inglês falado era ótimo. Agora, o meu inglês escrito não tinha as normas norte-americanas que o pessoal usa aqui. Por exemplo, normas de citação, que é o que a gente usa em português, a BNT, né? Então, aqui as normas eram diferentes. Então, a minha parte escrita, nossa, todo professor falava, nossa, suas ideias são maravilhosas, mas olha, sua escrita tá ruim. Aí eu olhava, pô, meu, qual é? Como assim tá ruim? Então, eu tive que meio que reaprender o inglês acadêmico daqui, na época, que eu achei bem opressor, para falar a verdade. E assim, eu era uma aluna internacional do Brasil que falava muito bem o inglês, né? E tinha outros alunos junto comigo, da China, do Vietnã, da França, cujo inglês não era tão bom quanto eu. Então, eles sofreram muito mais do que eu nesse sentido. Mais uma vez também que você aprendeu a parte acadêmica lá, as coisas mais chatas, né, de normas acadêmicas, aí meio que deu uma deslanchada, mas
não foi fácil, foi difícil. Você tocou, eu imagino, e você tocou num ponto importante, porque a maioria das pessoas, a grande queixa de não aprender uma segunda língua, além da dificuldade, da não similaridade do inglês, da estrutura do inglês com o português, que é diferente, por exemplo, do espanhol, que é mais parecido com a língua portuguesa, é não ter tempo ou não ter verba, não ter Sim, dinheiro. E hoje a gente tem diversas ferramentas gratuitas na internet que possibilitam que você entre ali, participe, assista a aulas, interaja. A inteligência artificial corrige a sua pronúncia, dá uma nota se você falou certo ou não, se você tem que refazer. Então, assim, no meu entender, se eu estiver errada, você está aí para dizer também, eu penso que a determinação e o foco, elas sempre vão ser fundamentais. A sim. pessoa que não tem a capacidade de se sobrepor a uma crítica, seja ela qual for, como essa que você falou, cheguei no Canadá, eu era professora, achei que eu ia estar abafando, cheguei aqui, eu escrevia mal pelas normas deles. Se Uhum. você tivesse aquelas crises de, ai, vou chorar, vou me perder, quero voltar para o meu país, não, viver aqui é difícil, para o estrangeiro é difícil, sempre que a gente não é parte do grupo, né, da tribo, digamos, é muito Isso, difícil. Isso em isso, qualquer situação. E isso. aí você está trazendo para a nossa conversa uma coisa que eu acho importante a gente frisar, a necessidade da pessoa ter foco e persistência, porque muita gente fala, e aí eu quero que você me responda se é verdade mesmo, na sua opinião, porque a gente não é dona da verdade aqui, né? É, de fato, a pessoa saber mais uma língua melhora os ganhos, o desempenho profissional dela? Como é que você vê? Onde você acha que aprender uma nova linguagem pode colaborar na carreira? Nossa, tem muita pesquisa dos benefícios de ser bilíngue, benefícios de ser plurilíngue. Quanto mais idiomas você tiver, mais portas pode abrir, né? Isso é um fato. As portas, quando eu digo as portas, podem ser portas profissionais, mas pode ser portas pessoais, pode ser de viagem, pode ser conexões com pessoas maravilhosas, pode ser troca de ideias, pode ser conhecimento que é produzido em línguas diferentes, né? Então, com certeza, vai abrir muito. Até para mim, hoje em dia, que o meu inglês já está meio que consolidado, eu procuro falar um pouco de espanhol também, procuro aprender o francês, que com aprender o francês eu também consigo acesso a outro tipo de Hum, comunidade, né? Uma comunidade, seja ela na França, seja ela aqui no Quebec, seja eu poder receber amigos que falam francês em inglês e conversar um pouquinho, né, naquela língua para poder fazer a outra pessoa se sentir muito bem também, né? Olha que coisa claro. maravilhosa isso, né? Você poder falar a língua da pessoa para que não só você entenda, mas para que você deixe o ambiente mais agradável, você consiga falar. Agora, parte profissional, com certeza, né? No Brasil, o Brasil é um país que é bem parecido com outros países que colocam o inglês lá em cima, né? Naquela hierarquia. Então, ser bilíngue no Brasil é ser falante de português e inglês. Ser bilíngue no Canadá é ser falante de inglês e francês. Então, primeiro que a gente poderia desconstruir essa ideia, né? Que não são só duas línguas que você precisa aprender, você pode aprender várias outras. E também desconstruir um pouquinho da hierarquia, né? Porque senão a gente coloca o inglês lá naquele pedestal e você não consegue nem. Você nem se atreve a aprender, né? Porque você tem tanto Sim. medo, ai, tem tanto medo de falar com falante nativo. Nossa, o medo é tão grande que você nem consegue dar o próximo passo de pegar, sei lá, fazer um Duolingo, né? Nem que seja uma coisa muito básica, de graça, né? Que tá aí. Então você precisa precisa realmente parar de pensar no que os outros vão falar, focar ali, olha, eu gostaria de ser falante do inglês, ou do francês, ou do espanhol, o que que isso pode abrir para mim, né? E realmente começar a imaginar. Tem um termo que a gente chama de Imagined Communities, Imagined Identity, né? Que é uma identidade imaginária que você pode construir na sua cabeça.
que ajuda muito. Então você começa a pensar, é uma coisa bem psicológica, né? Psicologia e língua aí tá bem juntos. Então você pensa naquela identidade que você gostaria de ter. Ah, gostaria de poder falar com tal pessoa, gostaria de fazer isso. Se eu tivesse essa língua, eu poderia fazer isso, poderia tentar um emprego aqui, poderia viajar aqui e começar realmente a criar cenários, né? Viajar ali na maionese. E isso vai sempre te motivando, né? Se você criar esses cenários, vai motivando você a dar o próximo passo. Ah, hoje eu vou poder fazer um pouquinho desse exercício, amanhã eu vou poder assistir um pouquinho daquela série, né? E prestar um Uhum, pouquinho de atenção. Ah, então isso é muito, muito bacana aqui. São coisas pequenas que você pode fazer que vão abrindo muito espaço. Para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse virar uma professora universitária no Canadá, por exemplo. uhum, Nunca uhum. imaginei. Comecei a estudar inglês porque eu não sabia o que eu ia estudar. Eu falava para minha mãe, não sei o que eu quero estudar, não quero fazer faculdade. Ela, não, vai fazer sim. Aí eu, a única coisa que eu gosto de fazer é aprender inglês. Ela, então vai aprender inglês. E comecei em casa com as irmãs e depois fui para uma escola de idiomas e tudo mais. Mas naquela época eu não tinha ideia do que aprender uma língua pudesse me proporcionar, né? Hoje em dia, nossa, não dá nem para Nem para imaginar eu. imaginar. Tem. Agora não dá para me imaginar sem ser falante de inglês e de espanhol e de francês. Não dá para imaginar. Seria uma vida muito, como eu digo, seria mais limitante, talvez, né? E é Não limitante, interessante. não Sim. limitante no sentido de ser ruim, mas Uhum. não abriria tantas portas assim, né? Acho interessante que o que você falou vem de encontro àquela coisa que a gente na psicologia chama do amigo imaginário, né? Você cria um Uhum, amigo imaginário e você começa a brincar com ele, e os assuntos vão fluindo. E nessa história, o amigo imaginário pode falar uma outra língua e você vai se comunicar e tentar explicar para ele uma mesma história que você contaria em português, em inglês ou francês ou na língua que você estiver aprendendo. E eu vou fazer um complemento aí, né, na parte psicológica que a gente está falando. Do mesmo jeito que aprender a tocar instrumento cria conexões cerebrais melhores para a pessoa, também aprender uma segunda ou uma terceira língua cria outras conexões. Tanto que pessoas que sofrem de pequenos AVCs, né, aqueles AVCs menores, os isquêmicos e tal, se elas têm uma segunda língua ou se elas tocam um instrumento, elas têm um outro hemisfério cerebral trabalhado e por uhum. isto elas acabam recuperando mais a linguagem. E uma coisa curiosa, e eu tenho essa experiência, acredito que você também, é que parece que a gente tem um cantinho, uma caixinha de memória no cérebro, que é a língua materna, e uma caixinha para línguas estrangeiras, porque eu me peguei diversas vezes e me diziam isso é normal. Quando eu fui aprender espanhol, que era a minha terceira língua, quando eu queria traduzir, a primeira tradução que vinha era em inglês, não era em português, Uhum. porque era como se elas estivessem na mesma caixinha, que é a caixinha das línguas não maternas ou das Uhum. estrangeiras. Então existe essa conexão que é neurológica, por isso que o aumento do número de línguas promove também um desenvolvimento maior. Você nota isso como professora? Que Olha, você está, por exemplo, conversando com uma pessoa que é hispanohablante, né? Ela tá ali falando um espanhol e ela aprende o inglês. Daí, quando você vai ensinar o português, ela às vezes ela vai para a segunda língua. Isso já aconteceu? olha, eu vou desmistificar um pouquinho dessas caixinhas agora, tá? Porque quando você tá aprendendo uma segunda língua, você acha que as línguas estão separadas aí no seu cérebro, né? Eu tenho a minha língua aqui, materna, e depois, eu tenho essa caixinha aqui que eu não consigo acessar. Isso. Na verdade, quando você começa a pensar na terceira língua, quando você aprende a terceira língua, como você disse, né? Eu falo português como primeira língua, depois inglês e depois vou aprender espanhol. Ao invés de fazer a conexão do espanhol com o português, geralmente você faz a conexão do espanhol para o inglês, mas isso vai depender de quão estável o seu inglês está. Porque se o inglês e o português estiverem exatamente estáveis no mesmo patamar, nunca tá, né? Mas se tiver mais ou menos Bem estáveis ali, próximo. Uhum. aí você pode fazer conexão com qualquer outra língua.
Então, o que acontece no plurilinguismo é, é justamente isso. Você está aprendendo uma língua e você conecta com outras línguas que você já fala. Então, não só com o português, mas com o inglês, né? Se você está aprendendo espanhol ou francês. E aí você pode até fazer uma mescla, que é o que a gente chama de translinguagem, né? Translanguaging, que isso é muito usado quando a gente muda de uma língua para outra, tá lá na fluência, né? E no papum você Aí vai. não vem a palavra. Não vem a palavra, mas tudo bem, né? E você coloca outra palavra, ou você faz coisas criativas da língua, começa a inventar coisa. Então, isso também rola. Agora, no sentido de você acessar essas caixinhas nunca estão separadas, elas fazem parte de um repertório. O que vai diferenciar é o nível de uso, né? O nível de fluência, e o acesso. E se você faz realmente esse acesso conscientemente ou inconscientemente. Conscientemente, geralmente você tem que fazer quando você ainda não é proficiente nessa língua, né? Aí Uhum. você fala, peraí, por exemplo, eu estou fazendo Duolingo hoje em dia, mas como os settings do meu celular estavam em inglês, ele já entendeu que eu era falante de inglês como primeira língua. Só que aí me zoou toda, né? Porque fala, não, deixa eu colocar português aqui, que a conexão é muito mais fácil, né? Que o português e o francês têm, né, Tem N similaridades. similaridades. Só que aí o Duolingo não deixa eu fazer isso, né? Ó, se você for fazer isso, você vai ter que começar um Duolingo tudo de novo. Aí eu, pô, meu, esse Duolingo aqui não é plurilingue, né? Aí, olha as limitações das ferramentas também, né? Sim, E isso é uma sim. coisa que aí faz você achar que você que tá doida, né? Falar, eu que tô doida, eu não sei fazer isso. Mas na verdade são as tecnologias ou são as pessoas que não sabem que as teorias de língua já estão muito mais avançadas. E se você faz toda essa mescla, que é uma coisa normal e tem que ser normalizada, e é bom, né? E é bom para a criatividade, é bom, como você diz, para a parte neurológica. Tem Sim. estudos que dizem que a parte cognitiva fica um pouco mais alerta, né? Se você usa essas línguas. Então, tem vários Sempre benefícios, né? que a gente tem mais ferramentas, isso acontece, né? Então, acho que assim, tem várias coisas para quem está entrando agora na live que a gente está fazendo com a Angélica Galante. Eu quero dizer que a live vai ficar salva, vocês podem assistir de novo e aí vão pegar várias dicas do que a gente já falou aqui. E eu queria que você contasse, tem alguma história marcante que fez você falar é isso de verdade que eu quero fazer da minha vida? Trabalhar com línguas? Alguma coisa aconteceu que virou uma chavinha em você? Olha, minha vida é marcada por, por coisas marcantes. Mas deixa eu ver, deixa eu pegar uma. Ah, eu acho que uma das coisas marcantes para mim foi quando eu comecei a ser valorizada aqui, né, no Canadá. Porque até então, quando você está no Brasil, você fica pensando que, eu preciso falar inglês, eu preciso fazer tudo do jeitinho que os canadenses fazem. Eu tenho que fazer, sabe aquela coisa de assimilação, né, cultural. Eu tenho que me comportar como um canadense. Eu tenho que falar igual. E no começo eu tava nessa de, eu tenho que fazer tudo igual, mas aí eu falei, meu, não sou eu sou diferente, eu tenho que fazer do meu jeito. Então, tem várias coisas que eu faço aqui que as pessoas acham que nossa, você tá louca, não pode fazer isso. Gente, quem disse que não pode? Por que que não pode? Não sei, porque a gente nunca fez. Eu falo, então vamos fazer, né? E aí a gente faz Bem diferente. brasileira. Bem brasileira. Aí você faz diferente e as pessoas gostam. Aí você fala, pô, que legal, olha só, né? Então, tem várias coisas que eu fiz aqui que foi bem diferente que as pessoas valorizaram depois que deu certo, né? E isso eu acho que é uma coisa que é muito importante não só para a gente brasileiro, bom, para brasileiro primeiro, pensar que a gente tem conhecimento,
tão bom quanto, se não for melhor do que na América do Norte, né? Já começa daí. Tem muita coisa na América do Norte que existe que se fala, meu, estão pensando assim, né? Parece pensamento de 1900 e bolinha. Então, vamos melhorar esse pensamento aqui. Ah, e quando você melhora e as pessoas veem que, olha, não é que deu certo mesmo, parece que não tem a coragem de fazer, ou o sistema, que é muito britânico ainda, parece que não, né, não tem aquela flexibilidade. Então, tem várias coisas que eu faço que o pessoal acha que é loucura e que uma coisa é o plurilinguismo, né, que no contexto canadense, todo mundo fala, mas aqui é um país bilíngue. Aí, eu sei que é, mas não é porque é bilíngue que não precisa melhorar, né, gente? Vamos melhorar. Ah, isso nunca vai dar certo. Aí eu falo, mas, gente, que pensamento errado é esse, né? Para as comunidades imigrantes daqui, para o pessoal que fala um monte de língua e se vira, isso é super normalizado, né? Então, o que vocês estão falando aí que não vai dar certo? Né? Não vai dar certo porque as políticas públicas estão falando que são só duas línguas que precisam ser É respeitadas, uma né? Como se crença fosse no Brasil. limitante, né? De alguma forma, é uma crença limitante, e isso acaba, eu acho que o que marca para você, pelo seu comentário, é a possibilidade de mostrar que existem outras portas que podem ser abertas, e quando você abriu e viram que deu certo, você abre também uma caixinha para as pessoas, no sentido de, olha, tem Exatamente. mais maneiras de conduzir uma situação, Exato. né? Eu te perguntei de uma história marcante, você teria uma frustrante que você fala, nossa, essa aqui foi terrível. Ah, tenho várias, tenho várias. Deixa eu ver se eu conto Escolhe em uma. relação à língua ou em relação. Sim, a língua, sim. Ah, vou falar uma história que foi bem frustrante, que naquele momento eu pensei que a minha vida acadêmica estava acabada. Então eu estava fazendo o meu doutorado, e no doutorado a gente tem um exame para fazer, que é um exame de qualificação, que você tem que escrever dois textos e enviar para a banca, né? E aí eu escrevi esses dois textos, textos que não precisavam ser publicados, mas se você já tivesse publicado, beleza, melhor ainda, né? Então eu enviei os dois, um que já tinha sido publicado e um que tinha sido enviado, mas não estava publicado ainda, né? E eu estava assim com os meus Dedinhos só esperando, cruzados. opa, vamos lá. E aí, esse texto foi avaliado por uma banca e uma pessoa não gostou do que eu escrevi, não gostou, falou que a pesquisa não estava boa, que não sei o quê, e que não, você tem que fazer tudo de novo. E eu assim, gente, eu vou fazer tudo de novo, mas como? Não tem como fazer como? Você não me deu nenhum feedback, vou fazer como, né? E aí o pessoal da banca falou: olha, Angélica, você vai ter que esperar até o ano que vem e fazer de novo. Aí eu falei: tá, e se a pessoa ainda não gostar? Ah, se a pessoa não gostar, aí você vai cair fora do programa. Você vai, né? A gente vai ter que te expulsar. Aí eu, aí eu, putz, vou me expulsar. Enfim, nesse meio tempo, aquele outro texto foi publicado. Aí eu peguei esse texto, voltei para a banca e falei: olha, foi publicado. E foi publicado por um jornal muito bom daqui, né? E aí viram que, na verdade, a pessoa que examinou não sabia bulhufas da pesquisa que eu estava fazendo. Ou seja, foi o erro dela, mas por ser uma acadêmica que está numa posição de privilégio, de poder, ela não vai querer falar que não sabe nada, né? Então, ao invés de não falar que não sabe nada, ao invés de falar que não sabe nada, Ela disse que não gostou. falou que não gostou e que tinha que fazer tudo de novo. Então, a gente precisa trabalhar. Então, quando você, por exemplo, você é brasileiro, fala português como primeira língua, você aprende o inglês, aí escreve textos em inglês. Uma pessoa dessa fala isso, o que que você pensa? Pô, meu inglês não é bom. Poxa, eu não sei nada. Poxa, eu vou voltar para o Brasil, vou desistir, eu não consegui, aqui é muito difícil. E você tem que ter um autocontrole, uma Enorme. autoconfiança
enorme para você persistir e falar, não, peraí, né? Tem como eu melhorar? Ah, ninguém me... Se não me deram nada para melhorar, então, então vocês estão errados, né? E aí você tem que pensar, pô, peraí, então estão errados aí, então vamos fazer outra coisa. Olha Então, só, temos esse... É, definição, dicas. Durante essa live, a Angélica falou sobre a importância do foco, da persistência. Eu queria que você desse uma geral nesses minutos finais de o que você recomendaria, porque a gente pensando no plurilinguismo, ó lá, até dá um trava-línguas aí, é uma é. palavrinha chata para falar, né? Dentro da comunicação, o que é que você sente que é importante para as pessoas que utilizam da comunicação no dia a dia, seja porque são professores, palestrantes, ou pessoas que vão falar com uma banca, como você falou quando defendeu o mestrado, doutorado, ou até comunicadores que podem estar aqui assistindo. O que você acha que tem que ficar marcado para essas pessoas? Eu acho que assim, se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, vai fazer uma apresentação, vai conversar com alguém, vai se colocar numa posição que você tem que se comunicar em uma outra língua, né? Ou falar algumas palavras. Por exemplo, você, quando está apresentando na Mix, você fala os nomes das bandas, você fala o nome das músicas, e com certeza você estuda o nome né, de tudo antes de falar. Então você faz aquele trabalho com a pronúncia e tudo mais e vai lá e fala. Se tem sotaque ou se não tem, não é o problema, né? Você vai e fala. Se você está preparado, não tem o porquê você não estar confiante no que você vai falar. Uhum. Então, fez a preparação. Teve um tempo atrás, por exemplo, que eu fui fazer a apresentação de uma palestrante, né, numa conferência, e ela ia fazer a palestra em francês. E o meu francês não está lá, né? Não está lá essas coisas. E eu pensei, e eu poderia fazer a apresentação em inglês. Aí eu não, vou fazer em francês para respeitar, né? Então vamos lá. Escrevi tudo, né? Você vai lá, traduz, aí você coloca lá no Google para você ouvir como é que fala, aí você repete. E depois você vai com esse papel e vai lá e fala e dá a sua, né, dá a sua palestra lá, seja um minuto, seja uma palavrinha. Vai ter alguém que vai achar que você não vai falar do jeito que ela acha que você deveria? Vai, mas tudo bem. Você vai lá e faz o seu melhor. Se todo mundo achar, quando as pessoas veem que você se empenhou, que você estudou, que você se preparou, né? Você já está mostrando que está respeitando a pessoa que está na plateia, né? Ou a Com outra pessoa certeza. que está do outro lado. Com certeza. Eu te E aí, respeito tanto que eu me preparei para estar diante de você e preparei o assunto, a maneira de falar, e inclusive estou tentando falar na sua língua. Eu acho que é exatamente. exatamente. E isso é realmente maravilhoso e não tem como você errar. Você vai lá e todo mundo vai achar maravilhoso que você está tentando. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente no comecinho, que você está ainda tentando falar um pouquinho daquela língua, né? Que ótimo. Olha, eu diria que você fechou com chave de ouro para gente, porque o grande fantasma e o grande medo das pessoas é, mas eu vou falar, eu vou errar uma preposição, vou errar um tempo verbal. Isso não só no inglês, estamos falando de qualquer língua, até mesmo no próprio português. E Exato. pelo medo de errar e pelo medo do julgamento, as pessoas travam, ou inclusive. Quanto maior o poder de alguém que está ali, né? É uma banca examinadora, é um professor que vai dar uma nota, é um chefe que vai te julgar, maior é o medo. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, senão a gente trava e nunca sai do lugar, né? Sim. Angélica, eu acho que é muito, assim, essa contribuição, eu te agradeço, porque muita gente tem muita vontade, diz que tem vontade, mas não se empenha para de verdade ir lá aprender. Encontra um obstáculo e recua. E eu acho que você está dando aqui para gente, deu vários exemplos aí de coisas que até aconteceram com você, de quantos obstáculos poderiam ter parado Exato. você.
e você Tá, seguiu adiante. exato. Você não pegou a sua malinha e voltou para o Brasil. Você falou: não, espera aí, eu vou tentar corrigir isso aqui, eu vou tentar ver se eu posso fazer diferente. Eu É, acho que esse é o. o medo vai estar lá, né? Assim, todo mundo tem medo. Eu também. Vocês vão achar que eu não tô com medo aqui de falar com vocês. Pensar, ah, meu Deus, se eu errar o português, é bom, vou falar de plurilinguismo, imagina, né? Então, o medo sempre vai ter. Então, é uma questão de você saber lidar com o medo, abraçar o seu medo. Vem cá, medo comigo, e vamos que vamos, né? Que dá tudo certo no final. Também acho. Muito obrigada. Eu A que live vai ficar agradeço. salva e em outros momentos que a gente tiver mais conteúdo, eu vejo que você publica bastante coisa nas redes sociais, dos trabalhos que você faz, com a equipe que você trabalha. Então, sempre que tiver alguma coisa muito importante ou uma novidade, também sinaliza, a gente volta a falar na live, porque eu acho que o público precisa disso também. A gente está entregando aqui um conteúdo gratuito de boa vontade, para que a gente leve o conhecimento para horizontes maiores, e essa é a melhor das ferramentas que a gente tem para utilizar aqui na internet, né? Legal, foi um Tá bom. prazer falar com você, Eliana. Muito obrigada pelo convite. Um prazer ter vocês todos aqui. Tô vendo uns comentários, então, ó, beijo para Em todo mundo. comentários, gente acenando, e olha, uma ótima noite para todos, e é só assistir. Se você perdeu o comecinho da live, pegou só da metade para frente, vai lá, vai estar salva na minha página, na página da Angélica, e tá tudo certo, tá bom? Legal, Querida, ótimo. obrigada. Um Obrigada. beijão e uma Beijão. boa noite para todos. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.